Não é comum ver um vídeo de War Fronts com referência aos Smiths. Me interrompa se achar que já ouviu isso antes. Etiópia e Eritreia estão à beira da guerra, segundo Nosmar Kabatamovzi, o escritor do boletim semanal Africa Brief da Foreign Policy. Líderes da Etiópia e da Eritreia trocaram retórica hostil nas últimas semanas, gerando temores de novo conflito regional. Esses temores não são novos. As conversas sobre guerra entre os dois começaram no fim de 2023. E nós abordamos esses temores recentemente, em agosto, quando o tempo estava bom. E quando os sinais de alerta passaram de apenas piscando para brilhando em vermelho intenso, com alarme soando, aqueles avisos de agosto acabaram diminuindo. Sem escalada para conflito aberto, mas agora os sinais de alerta são mais ameaçadores. Na Eritreia, o governo intensificou o recrutamento com soldados buscando jovens e desertores do serviço militar de porta em porta. O ministro das Relações Exteriores da Etiópia escreveu ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas em 2 de outubro, acusando a Eritreia de financiar e comandar grupos armados em Amhara para desestabilizar Addis Abeba. Além disso, o primeiro-ministro Abiy continuou insistindo que a Etiópia terá acesso ao mar, acesso que só poderia ser concedido pela anexação de parte da Eritreia. Então, em outras palavras, nenhum dos lados parece estar se preparando para um brunch pacífico de domingo com mimosas à vontade, o que seria ótimo para os observadores da região. Toda a lenha está lá para iniciar outra guerra catastrófica, e ela está crescendo a cada dia que passa. Vai chegar a esse ponto? Uma guerra entre as duas nações é inevitável? E talvez mais importante, o que a comunidade internacional pode fazer para evitar que a situação piore ainda mais? A guerra é inevitável? Vamos direto ao ponto. Um conflito entre Eritreia e Etiópia é inevitável? Segundo o primeiro-ministro Abiy Ahmed, não é. Em discurso no parlamento, ele afirmou, citando-o aqui: "Não temos intenção de ir à guerra, pelo contrário, acreditamos firmemente que a questão pode ser resolvida pacificamente." E embora acreditar na palavra de um criminoso de guerra possa parecer um pouco ingênuo, a maioria dos especialistas regionais parece concordar. A professora Cleonada Rallig, presidente e Chief Executive Officer do Projeto de Dados de Localização e Conflitos Armados, Projeto de Dados de Localização e Conflitos Armados, escreveu, vamos citar aqui, um confronto direto entre Etiópia e Eritreia é improvável, apesar das ameaças militares em ambos os países. Reni Laforte, um observador da política etíope, desde a década de 1970, escreveu no veículo local etíope The Addis Standard, citando novamente, muitos argumentam que outro conflito em larga escala é inevitável, enquanto uma escalada futura não pode ser totalmente descartada. Uma guerra em grande escala ainda é improvável no curto prazo, segundo a maioria dos analistas. Uma guerra em larga escala não é inevitável por um motivo simples. Segundo Laforte, o governo etíope já está sobrecarregado, enfrentando insurgências em Oromia e Amhara, e não pode abrir outra frente em Amhara. Mais de 3.000 soldados do governo teriam morrido na Operação Arbegna Adem Ali, lançada pelos insurgentes Fanu. Agora, embora esses números não tenham sido verificados de forma independente e sejam inerentemente tendenciosos, porque foram fornecidos pelo FANO, eles mostram a intensidade dos combates na região e porque Addis Abeba pode hesitar em retirar soldados para lutar. Asmara. Segundo, mesmo que a Etiópia conseguisse conter todas as insurgências dentro de suas próprias fronteiras e reunir todas as suas tropas para enfrentar Asmara, a vitória ainda não estaria garantida. A última vez que a Etiópia e a Eritreia travaram uma guerra total foi em 1998. Mesmo com superioridade aérea, a Etiópia não tomou o porto de Assab, a 60 quilômetros da fronteira. Era uma nação majoritariamente em paz. Se acontecer de novo, será um grande golpe para Abiy Ahmed e seu exército. Especialmente considerando que a Etiópia é o país maior e mais poderoso economicamente, e você pode pensar que todos os obstáculos que a Etiópia está enfrentando dariam vantagem à Eritreia. Mas Asmara tem seus próprios problemas. Segundo um ex-recruta, ao Dr. Mohamed Kir Omer, da revista New Lines, Asmara ampliou o recrutamento, sinalizando uma grave crise de mão de obra no país. Segundo a Human Rights Watch, a deserção é frequente no exército da Eritreia, que adota recrutamento forçado. Como resultado, o governo passou a punir as famílias dos que fogem para tentar dissuadir.
Nem isso impediu o êxodo, tornando a prontidão militar e o moral da Eritreia, no mínimo, questionáveis. Por fim, Etiópia e Eritreia não sabem qual seria a posição do esporte internacional se houvesse guerra. A Etiópia deve contar com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, já que Abu Dhabi apoia há muito tempo o primeiro-ministro Abiy Ahmed. Os Emirados Árabes Unidos o apoiam não só por interesse em conflitos no leste da África, como ao apoiar o Forças de Apoio Rápido na Guerra Civil do Sudão. O objetivo de Abiy de dar à Etiópia acesso ao Mar Vermelho coincide com o dos Emirados de dominar o poder marítimo regional, segundo Michael Waldemariam, PhD, diretor de programa na Escola de Políticas Públicas da Universidade de Maryland, em um artigo para a PUSI, para Peace for Foreign Policy. Se os Emirados Árabes Unidos se envolverem ao lado da Etiópia, o Egito e as Forças Armadas Sudanesas, ou Forças Armadas Sudanesas, provavelmente interviriam ao lado da Eritreia. Para evitar que os Emirados Árabes Unidos fortaleçam ainda mais sua presença, seguimos insistindo nisso, já que não há garantia de intervenção das potências regionais. O conflito sudanês tornou-se exaustivo após Al-Fasha cair para as Forças de Apoio Rápido paramilitares. Forças de Apoio Rápido. E ninguém tem certeza de qual lado sairá vitorioso. Não se sabe se as forças armadas sudanesas aceitariam comprometer tropas e equipamentos valiosos em outra guerra. Além disso, há a questão da imagem, especialmente para os Emirados Árabes Unidos após a queda de Al-Fasha e o genocídio que se seguiu. Isso gerou manchas de sangue tão grandes que podiam ser vistas do espaço. Os Emirados Árabes Unidos enfrentaram um intenso escrutínio internacional por seu apoio às forças de apoio rápido, entrar em outro conflito no chifre da África, onde os custos humanitários podem igualar ou superar os do Sudão. Seria um pesadelo de relações públicas que nem mesmo o sofisticado aparato de lobby de Abu Dhabi conseguiria conter. Os Estados Unidos também influenciam qualquer decisão sobre entrar em guerra. Waldemariam observa que tanto a Etiópia quanto a Eritreia estão correndo para reparar os laços bilaterais com Washington. Esses, porém, têm obstáculos próprios para a Etiópia. É a grande barragem do renascimento etíope. O governo Trump cogitou reter ajuda à Etiópia para pressionar a resolver a disputa sobre essa barragem entre Etiópia, Sudão e Egito. A Eritreia enfrenta um desafio diplomático ainda mais complexo para superar. Anos de sentimento anti-Estados Unidos da América deixaram o país com poucos aliados confiáveis em Washington para promover sua agenda. Uma fonte disse a New Lines que a Arábia Saudita mediou conversas entre Washington e Asmara. Com seus laços estreitos com o governo Trump, a Eritreia pode ter usado isso para influenciar os Estados Unidos. Se Riad se firmar como mediadora entre Eritreia e Estados Unidos da América, pode mudar o equilíbrio regional e dar a Asmara cobertura diplomática. Ela precisa adotar uma postura mais dura contra a Etiópia e temos que enfatizar aqui que isso é um grande sei. Fora a fonte da New Lines, não achamos outra menção à comunicação indireta mediada pela Arábia Saudita entre Washington e Amhara. Isso não significa que não existam, mas que, se existirem, estão em completo sigilo. Numa região onde até pequenos movimentos diplomáticos geralmente vazam para proteger influência. Isso indica muita disciplina ou que as conversas não são tão profundas quanto parecem. Com tantos motivos para uma guerra em grande escala não acontecer, você pode perguntar, por que então fazer um vídeo sobre isso? Se o conflito seria tão custoso para ambos os lados, a ponto de ser suicida, certamente não há motivo para se preocupar, certo? Infelizmente, não vivemos uma era de bom senso, não é? Se estivéssemos vivos, não veríamos a Rússia sacrificar centenas de milhares por poucos ganhos no Donbass, nem o Hamas atacar brutalmente Israel. Eles deveriam saber que resultaria na destruição de Gaza e não teríamos visto 2 generais sudaneses destruindo seu país em busca de poder. E agora, o medo é que o bom senso estratégico também não seja suficiente para conter Etiópia e Eritreia. Segundo um general etíope aposentado que falou anonimamente ao Dr. Mohamed Kir Omar, há fortes motivos para temer que a guerra esteja se aproximando, sendo vista como uma guerra por procuração por especialistas regionais. É porque tanto Abiy Ahmed quanto Assas Afwerki, presidente da Eritreia, querem uma guerra, citando-o aqui. Tanto Abiy quanto Assas querem guerra, mas seus próprios limites os prendem.
Isso explicaria as contradições observadas. O primeiro-ministro Abiy insiste que quer paz, mas seu chefe do Estado-Maior do Exército fez recentemente uma das declarações mais provocativas do conflito, dizendo, e cito: "Hoje somos 130 milhões de pessoas, em 25 anos seremos 200 milhões e 2 milhões não podem decidir o destino dos demais." Isso faz referência ao fato de a população da Etiópia ser muito maior que a da Eritreia. Em outras palavras, se decidirmos que queremos um porto, somos numerosos o suficiente para simplesmente tomá-lo de vocês. Devemos notar que não se trata apenas de incitação à guerra, pois a Etiópia tem reivindicações históricas sobre o porto de Assab. Uma das condições da independência da Eritreia, que entrou em vigor no início dos anos 1990, era que Addis Abeba manteria acesso ao porto. No entanto, isso foi revogado durante a guerra de 1998, que mencionamos, e a Etiópia não teve mais acesso desde então. Essa reivindicação histórica não torna menos repugnante ver Addis Abeba e a Eritreia batendo o tambor da guerra. Com toda a fúria de um músico testando para o Spinal Tap, a Eritreia segue denunciando a agressão etíope, mas ao mesmo tempo intensifica conscrições e o exército eritreu faz declarações agressivas. De acordo com a British Broadcasting Corporation, o exército eritreu alertou os líderes etíopes para não levarem seu país a um atoleiro, dizendo, e vamos citá-los aqui: "O destino de quem cruzar a linha vermelha é mergulhar em um abismo do qual nunca terá uma segunda chance de aprender." Essa é uma metáfora mista incrível, quase como Zeb Brannigan dizendo, se acertarmos o alvo, o resto dos dominós cai, como um castelo de cartas. Mas sabe o que mais é? É uma ameaça clara e nada ambígua. No entanto, como observou o general aposentado, embora ambos os líderes possam querer uma guerra, eles estão muito cientes de seus próprios limites. Se não houver uma guerra em grande escala, qual é o resultado mais provável? Analistas acreditam que deve ocorrer uma guerra por procuração, não uma guerra em grande escala, na região de Tigré, província no norte da Etiópia, na fronteira com a Eritreia, que teve uma guerra civil entre 2020 e 2022. Uma guerra civil levou Etiópia e Eritreia a se unirem para invadir, causando cerca de 60 mil mortes e provavelmente os piores crimes de guerra da década antes da queda de Al-Fasha. Terminou com um acordo de paz constrangedor em que tigrinhos e governo federal da Etiópia encerraram as hostilidades, mas depois excluíram a Eritreia das negociações. Um grande fator que contribui para as tensões que estamos vendo agora. Quanto ao que seria uma nova guerra por procuração em Tigré, bem, isso ainda está em debate. A maioria dos analistas acredita que envolveria facções da Frente de Libertação do Povo Tigré. A Frente de Libertação do Povo Tigré, grupo armado que lutou contra Addis Abeba e Asmara em 2020, apoiaria a Eritreia contra o governo etíope. Se a ideia da Frente de Libertação do Povo Tigré ficar ao lado da Eritreia parece um pouco confusa. Há poucos anos, eles estavam em lados opostos de uma guerra brutal. Faz todo sentido quando você lembra deste simples fato: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Apesar do acordo de paz, Frente de Libertação do Povo Tigré e Addis Abeba ainda não são aliadas e compartilham inimigos. Há ainda o risco, como dissemos em nosso vídeo de outubro sobre a insurgência Amhara, de que grupos armados na Etiópia se unam contra Addis Abeba. Ao mesmo tempo, mencionamos que esse é o pior cenário possível e que não há garantias de que isso aconteça. Sejamos francos, tal coalizão jamais incluiria todos os grupos armados da Etiópia. A ideia de as milícias Amhara e Oromo deixarem de lado suas diferenças é ainda mais improvável do que os tigréus e os eritreus se unirem por uma causa comum. Porém, se a Frente Popular de Libertação do Tigré apoiar Asmara, Addis Abeba já acusou a Eritreia de financiar os rebeldes Farno em Amhara. Isso pode indicar que o governo de Abiy enfrente uma insurgência coordenada em várias frentes. Uma insurgência que, ao derrubar o governo, iniciaria nova rodada de combates entre as forças restantes. Se houver uma guerra por procuração e o pior cenário ocorrer, pode se tornar um conflito ainda mais caótico do que entre 2020 e 2022, um Ostus Unimba.
Então, grande questão: existe uma maneira de evitar isso? Uma saída? Bem, de acordo com Ahmed Solomon e Dr. Abel Demise, pesquisadores do programa África da Chatham House, a desescalada é urgentemente necessária para evitar que Etiópia e Eritreia entrem em guerra. E isso é mais fácil falar do que fazer, já que qualquer acordo para desescalar exigirá muita mediação. Pois para a Etiópia isso pode exigir concessões difíceis, como priorizar outros portos com menos questões geopolíticas, como Lamu, no Quênia, ou considerar a proposta de Djibouti para um porto controlado para a Eritreia, em vez do porto de Assab. Por outro lado, isso significa aceitar que a busca da Etiópia por acesso ao mar não vai desaparecer tão cedo, e que obstruir só aumenta as chances do confronto militar que Asmara afirma querer evitar. Segundo Abdurrahman Said, especialista no chifre da África no Reino Unido, a Deutsche Welle, a União Africana seria o órgão ideal para mediar esse conflito. Eles têm um histórico de fracassos que dificulta a confiança de qualquer nação, disse ele ao veículo. A União Africana sempre teve um problema crônico quando se trata de lidar com questões de conflito dentro da África, mas também dentro da Etiópia. Fim da citação. Se a União Africana não reduzir o conflito, pode caber aos Estados Unidos lidar com isso, segundo Warde Mariam. Segundo ele, o governo Trump poderia pressionar ambos os lados a ceder, pois Etiópia e Eritreia querem melhorar relações com Washington. Warde Mariam escreve na Foreign Policy que não importa quem traga os dois lados para a mesa, o que importa é que evitemos uma guerra. Citando ele, independentemente da desescalada, o essencial é que o chifre da África e o mundo não podem arcar com outra guerra entre Eritreia e Etiópia. Sim. Isso desestabilizaria ainda mais uma região já assolada por uma constelação de conflitos devastadores, do Sudão à Somália, e levaria gerações para que a região e seu povo se recuperassem. Será que isso vai evitar uma catástrofe? Esperamos que sim, mas quem pode afirmar nesta era de normas internacionais em declínio e do avanço da ideia de que o poder dita o certo? É deprimente ver como é comum duas potências decidirem que a única maneira de resolver suas diferenças é no campo de batalha. Obrigado por assistir.